Olá, meus alunos. Hoje o nosso vídeo é sobre Montesquieu, mais um pensador do Iluminismo. Bom, o Montesquieu, ele nasceu na França. Ele nasceu no final do século XVII, na França. O Montesquieu, na verdade, Barão de Montesquieu. Ele nasceu numa família nobre. Ele foi jurista, ele foi magistrado e ele foi também um exímio escritor. A sua principal obra é O Espírito das Leis. Nós vamos falar mais sobre essa obra. Essa obra, O Espírito das Leis, ela foi tão importante e junto com toda a obra de John Locke, ela influenciou a Constituição Americana e a Revolução Francesa também, que viria alguns anos mais tarde. Essa obra, O Espírito das Leis, o Montesquieu ele escreveu essa obra quase já no fim da sua vida. E essa obra surgiu da conciliação de duas linhas opostas, interessantes também. A tendência aristocrática da sua família, Montesquieu tinha uma família com tendências aristocráticas, e o constitucionalismo britânico, que o Montesquieu admirava. Falando um pouco mais da obra O Espírito das Leis, de Montesquieu, qual foi o objetivo principal dessa obra, O Espírito das Leis? Eu posso destacar para vocês principalmente dois objetivos. Primeiro, o Montesquieu ele anuncia a sua intenção de fundar uma verdadeira ciência política. Essa mesma pretensão teve Maquiavel, o Thomas Hobbes, Jean Baudin. Uma ciência política baseada na história dos povos e das nações. Essa era a pretensão de Montesquieu. Esse é um Montesquieu cientista político. Então, eu destaco para vocês como um primeiro objetivo dessa obra, a ciência política. Ciência. Ciência política como o primeiro objetivo dessa obra, O Espírito das Leis. E em segundo lugar, já que o Montesquieu ele reprovava a monarquia absoluta na França e ele era entusiasta da recente monarquia parlamentar na Inglaterra, então Montesquieu propõe que esse regime seja adotado na França. Esse já é um Montesquieu político, com pretensões de mudar o cenário político na França, de absolutista. Ele queria mudar esse cenário. E surpreendente, portanto, foi o fato de que essa ideia de liberalizar a monarquia francesa, ela obteve sucesso e aceitação, tanto dos aristocratas quanto dos burgueses. Então eu destaco para vocês como um segundo objetivo dessa obra, um equilíbrio nas relações de poder. Vou destacar aqui para vocês, equilíbrio nas relações de poder. Nós vamos falar um pouco mais desse equilíbrio nas relações de poderes e um pouco mais da separação de poderes que também o Montesquieu brilhantemente defendeu, a separação de poderes. Então, para resumir, dois objetivos que eu trago para vocês principais, dois dos principais objetivos dessa obra, O Espírito das Leis. O primeiro é uma ciência política, que o Montesquieu traz e traz muito bem. E o segundo é um equilíbrio nas relações de poder. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. O Montesquieu, ele nos traz várias contribuições para a sociologia política, em virtude de várias observações e leis naturais, por exemplo. Eu vou falar de algumas contribuições para a sociologia política que Montesquieu nos traz. Primeiro, eu posso destacar o clima no comportamento humano. Eu vou falar melhor sobre isso. Só um minuto. Clima
O clima no comportamento humano. O Montesquieu ele foi o primeiro a chamar a atenção para a influência do clima no comportamento humano. Por exemplo, o ar frio torna os homens fortes e dinâmicos, e o ar quente faz esses mesmos homens moles e passivos. Daí a conclusão de que os países do norte sejam prósperos e ricos, e os países do sul sejam pobres e atrasados. O Montesquieu também ele foi o primeiro a destacar a questão da dimensão territorial. Dimensão territorial. Como assim? Ele foi o primeiro a vincular a dimensão territorial do país ao seu regime político. Como assim? Melhor explicando, né? Em um país grande, a população tende a se dispersar. Nesse caso, só um governo forte ou até mesmo despótico pode manter o Estado. Já em países pequenos ou médios, é viável um governo democrático em virtude de sua população ser mais concentrada e unida. Uma outra questão que a gente pode destacar é educação moral e cívica. Educação moral e cívica. Montesquieu também foi o primeiro que chamou a atenção para a necessidade de uma educação moral e cívica para os jovens. Muito importante essa questão. Uma outra questão diz respeito à equidade da distribuição de renda. Equidade na distribuição de renda. Montesquieu foi o primeiro a condenar a desigualdade na distribuição de renda e defender uma equidade nessa divisão. Inclusive, o Montesquieu falou isso muito antes até de Rousseau. E por fim, para a gente finalizar as contribuições de Montesquieu para a sociologia política, ele condena os vícios dos governos anteriores. Então, vou falar melhor sobre isso. Ele condena os vícios. Condena os vícios. Como assim? Ele condena os vícios de regimes políticos decadentes, principalmente a corrupção. A corrupção ele traz como se fosse um vício de sempre das monarquias absolutas. A corrupção, por exemplo, ela é o que faz o povo preferir uma tirania do que um governo corrupto. Essas são algumas leis naturais da política apresentadas por um Montesquieu atento ao cenário político e perspicaz também no cenário que estava acontecendo na política naquele momento. Sem revolução, sem pegar em armas, o que o Montesquieu queria era uma evolução da monarquia absoluta para uma monarquia liberal, nos moldes do que já estava acontecendo na Inglaterra naquele momento. Mas que seja baseada numa democracia, na legalidade e na separação dos poderes. Como é que seriam então esses princípios do programa político de Montesquieu? Bom, primeiro, há uma legitimidade democrática. Legitimidade democrática. Legitimidade democrática. O que seria essa legitimidade democrática? O consentimento popular. Consentimento popular. Ok?
Um segundo princípio seria o da legalidade. O primeiro, legitimidade democrática. O segundo, da legalidade. Uma legalidade onde as atuações do Estado e da administração pública estejam submetidas à lei, não havendo mais o poder absoluto. Essa legalidade onde não há mais o poder absoluto. O rei e os órgãos do governo, eles não desprezariam mais os direitos individuais, a vida, a liberdade, a propriedade. Um terceiro princípio seria a separação dos poderes propriamente dita. Separação dos poderes. Essa questão da separação, de separação dos poderes vai ficar para sempre marcado o nome de Montesquieu, que são os poderes legislativo, executivo e o judiciário. Principalmente falando sobre o legislativo, o Montesquieu ele seguiu o modelo inglês, sempre seguindo o modelo inglês, né? No legislativo também não foi diferente. Ele introduziu o direito de representação popular. Como seria isso? O modelo bicameral. Como assim, modelo bicameral? Onde existiriam duas câmaras. A Câmara dos Lordes, onde participaria a nobreza e o clero, e uma Câmara dos Comuns, onde o povo comum participaria, o povo anônimo, inclusive representantes de homens do comércio, da agricultura e mais tarde também da indústria. E essa ideia de Montesquieu pegou. O pensamento dos franceses logo evoluiu daquele momento de Luís XIV, l'état c'est moi, o Estado sou eu, logo evoluiu para esse pensamento de Montesquieu, da separação dos poderes. Só para fortalecer isso aí, no que ele diz de separação dos poderes, exatamente o que a gente entende hoje como os poderes legislativo, executivo e judiciário. Meus alunos, vocês estão entendendo a importância desse pensamento de Montesquieu até hoje. Esse pensamento dele influenciou a Constituição americana, influenciou a Constituição de vários outros países, influenciou a República de vários países que hoje seguem esse modelo que foi o Montesquieu que falou. Essa questão de separação dos poderes também, isso foge, vocês estão entendendo essa questão? Foge completamente do Estado absoluto. Não existiria mais o Estado absoluto. Porque no Estado absoluto o rei pode tudo. O rei representa até a parte religiosa. Entendeu? O rei ele podia tudo. O rei era tudo. Ele era o executivo, o legislativo, o judiciário. E isso, o Estado absoluto fazia os reis agirem com as suas opiniões pessoais, influenciavam no que já acontecia no Estado. E isso deixou Montesquieu muito desconfortável com isso que acontecia. Ele defendia então a separação dos poderes e que esses poderes sejam autônomos e independentes. Inclusive, esses poderes poderiam influenciar no outro caso houvesse algum excesso. Entendeu? Então, o Montesquieu ele foi muito importante nessa questão da separação dos poderes. E fugiu um pouco dessa questão de Estado absoluto. Não existiria mais o Estado absoluto. O rei não tomaria mais todas as decisões. Existiria os poderes muito bem, cada um com a sua finalidade específica. E isso pegou. Essa ideia de Montesquieu pegou. Para o Montesquieu, a liberdade política só é alcançada quando não se abusa do poder. Mas, para que o homem que detém o poder, ele não abuse dele, é necessário que o poder trave o próprio poder. Por isso também a questão da separação dos poderes é importante. E para que ninguém esteja... Essa questão da separação dos poderes é importante também para que ninguém esteja obrigado a fazer coisas que a lei não obrigue.
Em relação ao poder judiciário, e olha que o Montesquieu ele foi um magistrado. O Montesquieu ele não defende um governo dos juízes, mas sim que esse poder seja passivo e obediente às leis e sobretudo, que seja um poder neutro. O Montesquieu diz o seguinte: o juiz não é mais do que a boca que pronuncia as palavras da lei, apenas isso. E para a gente poder finalizar esse vídeo a respeito de Montesquieu, um vídeo muito importante, como ele era um jurista, a sua principal doutrina foi, sem dúvida, a separação dos poderes. Muito importante essa questão da separação dos poderes para Montesquieu. Rapidamente, essa doutrina da separação dos poderes, ela foi adotada em vários governos democráticos pelo mundo, como eu já tinha falado um pouco antes. O Montesquieu, ele não quer uma separação de poderes onde eles sejam totalmente independentes, mas sim onde eles colaborem reciprocamente. Essa é a questão principal da separação dos poderes para Montesquieu, e como eu já havia falado também, que a separação dos poderes possa fugir da questão da monarquia absoluta. Ok, meus alunos? Esse foi um vídeo breve, sucinto e introdutório a respeito de Montesquieu, um pensador muito importante do iluminismo, um pensador francês, muito importante. É muito importante entender essa questão da separação dos poderes, por isso que o vídeo de Montesquieu é muito importante também. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, dê um like, nos ajude a divulgar esses vídeos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, por favor, te peço. Nos ajude a divulgar esses vídeos. Passa lá no nosso canal, tem muitos outros vídeos lá. Muito obrigado.